É isso aí. Bom dia, boa tarde, boa noite. É muita alegria que hoje eu estou aqui recebendo. Tivemos uma reunião histórica da Foursquare no Brasil. Estamos aqui representando a Foursquare. E eu, pastor Reinaldo, tá meu amigo aqui, o pastor William. Dá um oi, pastor William. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Nós não sabemos quando isso vai para o ar, né? Tá o É pastor verdade. Aldo, pastor Aldo. Também, da mesma forma, bom dia, boa tarde, boa noite. E tá meu querido pastor Parisotto. É com honra e prazer que saúdo, o, seja o horário que for, com muita paz, muita alegria, muita saúde, prosperidade e bênçãos vindas dos céus. Então, Amém. olha só, eu sou de São Paulo, pastor William de Blumenau Blumenau. e o pastor Parisotto, Floripa e Chapecó. Floripa, Chapecó e o pastor Aldo de Betim, Minas Betim. E o Gerais. que nós quatro temos em comum, pastor Aldo? Nós temos em comum que todos nós somos líder da Rede. rede da Foursquare. Estamos aqui empenhados para estabelecermos juntos o reino de Deus, no qual é o nosso propósito maior do que o nosso Senhor Jesus Cristo deixou para nós. Pastor William, depois nós estamos aqui em várias reuniões com a Igreja Internacional, Já aqui foram já algumas, 2 dias, né? né? Já foram algumas, né? Já fomos Já algumas foram algumas reuniões. reuniões. É a alegria de poder viver o novo, né? Viver o novo. E essa mentalidade, ela precisa ser despertada, né? A cada dia, porque quando nós vemos esse posicionamento da mudança, de viver a mudança, nós conseguimos enxergar, então, o peso que isso tem e aquilo que nós carregamos, né? Então, o que temos de comum é a certeza que temos um caminho a prosseguir, a caminhar, a viver e despertar. Eu acho que a função de cada um aqui agora, com uma liderança como rede, trabalhar no ambiente do despertamento. Ó, nós temos outra coisa em comum. E o que nós temos em comum é que todos nós fizemos parte da Igreja Quadrangular Brasileira. Pastor Parisotto, quantos anos de Igreja do Evangelho Quadrangular? 56 anos. 56. Quando o senhor chegou em Santa Catarina, tinha quantas igrejas? Tinha 72 no total. No total. 72. E hoje quantas tem? Hoje tem 700 e poucas. 700 igrejas, ou seja, uma vida, uma história, né? E na época, 72, contando algumas congregações que tinham, a maioria era congregação, mas considerava-se igreja, o ponto de pregação também. Hoje, igrejas organizadas com vida própria, pastoreadas por pastores, tem mais de 700. E essa live aqui é uma live histórica, porque é aqui que está começando o fundamento de toda essa obra que Deus está fazendo. Pastor William, me fala um pouquinho sobre vinho novo em odres. Odre novos, Como né? que é? A gente precisa fazer um detox, precisa fazer uma limpeza de É coração. necessário porque quando você faz parte de um sistema, você acaba acreditando que aquele ambiente é o ambiente perfeito. Quando você acorda para a vida, vê o quanto você no sistema está sendo manipulado, pressionado, Perseguido. perseguido. O evangelho é liberdade, né? Então, você começa a entender que o discurso ele acaba trazendo um dano, um peso muito grande. Então, a preocupação de mudar, de viver o novo, né? Como vocês remanescentes, enfim, passaram por uma luta de 2018 para cá, estão aqui hoje caminhando, passaram e ainda passa, né? Acredito que essas perseguições elas sempre existem, mas a saída, né, de um sistema, ela também depende para que você seja integrado no novo, um tempo de detox, vamos dizer, um tempo de libertação, né? Porque muitas pessoas saem e acabam ainda com aquele sistema impregnado nela. E viver o novo. Que novo? Porque toda a construção de igreja, eu acho que o pastor Parisotto, o pastor Aldo, também o pastor Rinaldi, vai concordar comigo também, que para viver o novo, você fica até um pouco perdido. É tanta pressão, é tanta coisa, é tanto jugo, que você olha agora o que eu vou fazer da vida. Quantos pastores me ligam, ou me ligaram no início do ano passado, quando saí, o que vai fazer, como eu devo fazer, as instruções. Abro mão de alguma coisa, não abro mão. Então, às vezes o pastor ele não para pensar, né? Ele olha o que foi construído, né? O que ele dedicou a vida dele inteira, e aí começa a vir aquelas pressões, né?
e se a igreja concorda, não concorda, e sobre um peso, né? Um discurso que eu vi pastor, falar, pastor, mas aí quem vai responder pela igreja sou eu. E aí eu fiquei com aquele negócio da mentalidade. Será mesmo que não há um governo que sobre si, que conjuga, alcança a todos? Aí eu paro para pensar, Deus quando pesava a mão sobre reinos, todos sofriam, os Todos governos, padeciam, né? todos, não tem essa exceção. Vem o peso, tem que sobre todos estão debaixo daquele governo. Inclusive, pastor William, quando a gente observa a Bíblia, pastor William, por exemplo, Jesus nunca instituiu uma questão religiosa, uma entidade. Ele constituiu uma igreja espiritual e não uma questão de homens, mas totalmente espiritual. Esse é um modelo que Jesus deixou para que nós pudéssemos dar prosseguimento a isso. Sem hierarquia. Sem hierarquia, sem colocar o jugo religioso, o jugo pesado de uma instituição, né, que vem ali debaixo de cobranças, né, de um fardo muito pesado, que muitos a gente percebe hoje, depois que a gente se desvinculou desse sistema pesado, a gente percebe que muitos ainda, eles têm medo, né? Eles ficam receosos. Que é natural. Que é também. natural devido a tanta pressão, né? A tanto fardo que é colocado, e eles ficam até mesmo com medo. Não dá uma impressão que é igual no Egito, o pastor Parisotto, onde as pessoas trabalhavam, Amassando amassando barro para construir castelo. e pra Faraó, não tem sem valor nenhum, Sem porque valor o nenhum. ministério, pastor Parisotto, ele dignifica, né? Sim, A melhor. Por isso Jesus disse, tomai sobre vós o meu jugo, porque o meu jugo é suave e meu fardo é leve. E jugo nós sabemos que é tipo uma canga que se colocava, ou se coloca ainda hoje, sobre o pescoço do boi. E o boi, abaixo do chicote, da soiteira, tem que carregar um peso que não lhe cabe. Mas sob pressão, manipulação, tentação de manipular. E então o boi força, vai, e às vezes é cabresteado, às vezes é chicoteado. E o chamado que Deus nos dá para nós é para uma libertação. Vinde a mim os cansados e oprimidos. Nós fomos a ele. Primeiro ele disse, me dado todo o poder no céu e na terra. Quando ele nos chamou de cansados e oprimidos, ele nos aliviou. Logo em seguida ele disse, ide pregar o evangelho. Nós saímos, damos as costas a Jesus para dar de frente ao mundo, que era o que ele queria que a gente fizesse. E aí Jesus chama, ei, gurizada, eu acabei de receber agora todo o poder no céu e na terra. Tá bom, tchau, Senhor. Aí ele, para aí, Parisotto. Deste poder que eu acabei de receber, eis que eu te dou este poder, para você expulsar demônios, curar enfermos, libertar oprimidos. Cuide, Narciso, cuide, porque por amor a mim, poderão matar até você, poderão matar algum de vós por amor a mim. E se hoje em dia, se no mundo físico não mata, às vezes alguém que parece, ou que já passou perto de nós no mundo espiritual, que tenta realmente pôr jugo pesado sobre quem quer servir a Deus livremente, em paz e com segurança. Sou uma pessoa muito grata pelos 57 anos que Deus me chamou, e todos os jugos foram quebrados. E o diabo não nos abandona, não. Olha que coisa interessante. Nós estamos falando aqui de ambientes inóspitos, né? Diferentes. Então, nós temos aqui nessa mesa pastores que simplesmente desligaram, mas também pastores, caso pastoral, do meu caso, que houve um entrave judicial, né? Houve uma usurpação. Mas a pergunta que é como que é, pastor William, a importância de representar aqui uma igreja, uma visão que começou por uma mulher que rompeu os paradigmas da sua época, quebrou o preconceito de asiáticos, negros, mulheres no ministério. E hoje a gente vê que essa bandeira, esse altar está sendo restaurado por meio desses homens de Deus que aqui estão. Restabelecer, restauração, né? É trazer de volta
aquilo que não deveria ter sido perdido, né? Ou ignorado, vamos dizer assim, deixado de lado. Porque muitos hoje que quando carregam, ou, enfim, trabalham em cima do projeto, vamos colocar aqui, da igreja, que construíram essa igreja, muitos tratam a importância de uma liderança atual. E um pastor de um estado me ligou, pastor, mas foi através de fulano que a igreja estabeleceu. Eu falei assim, o mais importante do que visionário é a visão. Imagina só, vamos voltar anos atrás, esse evangelho ser trazido ao Brasil. Para pensar. Americanos, pessoas que não conheciam a língua nativa, o português, ou não falavam tão bem o português, ou a habilidade de passar uma visão para que ela seja clara o bastante, para que haja compreensão e entendimento de uma fundação de um projeto não religioso, mas espiritual tão grande como é a igreja. E ofertaram também. Né? Sim, ofertar. Não vou entrar nesse ambiente, vou nem colocar esse ambiente. Mas imagina só, então a glória está na visão que foi estabelecida e de quem foi usado por ela a trazer os missionários que vieram para o Brasil. Aí vamos falar no campo do investimento que foi feito, que nada veio do acaso, né? É muito fácil você organizar aquilo que já está construído, a casa está pronta. Organizar é a parte mais fácil. A parte mais fácil, agora construir, consolidar, meu irmão, e passar, porque a pessoa vai continuar. Imagina só, pastor Parisotto, pastor Alto, pastor Rinaldi, eu passar para você uma visão, e aquela visão ela penetrar dentro de você, e você for capaz de passar ela no detalhe, se não é tão espiritual. E aí eu falei com o pastor, toma muito cuidado, nem toda voz que sopra ao seu ouvido é uma voz espiritual, é uma voz divina. Pode ser uma voz do inferno, porque muitos pastores são manipulados, aprisionados no discurso abusivo, torturador. Aí vão entrar no... Aí a família começa a padecer, Sim. Os filhos começam a desviar, né? As ovelhas começam a ir Perde embora, tudo. e aí começa a ter O uma pastor perde decadência. a família porque os filhos vão para as drogas, né? Quer dizer, essa estabilidade é perdida pela família devido a essas questões. E quando se fala, pastor, você está falando sobre investimento, também o pastor Rinaldo disse, por exemplo, a primeira tenda, ela foi costurada pelas irmãs da igreja da IME. Porque naquele E escreviam tempo... versículos. Exato, Né? escreveu versículo, porque naquela época não se fabricava tendas. Então a primeira tenda de Cambuci, né, foi enviada pelos Estados Unidos, pela igreja da IME. A Quer primeira dizer, oferta a foi primeira- foi americana. a oferta. americana. Quer dizer, a primeira oferta, E não os só a primeiros primeira investimentos. oferta, o primeiro templo. O primeiro terreno, construção. Quer dizer, o primeiro presidente, que foi o Olha, Faulkner. tem dois terrenos aí, não vou falar, mas tem lá na certidão ventenária o nome da igreja sede em Los Angeles. Pois é. Então, os primeiros investimentos. Então, quer dizer, nós estamos nesse novo, que na verdade não é novo. Nós estamos voltando As origens. às origens, né? Onde foi investido, oração, a Aimee, né? A missionária Aimee. Nós sabemos que ela padeceu com doenças, com enfermidades, Pressão da mídia, pressão da perseguição mídia, das igrejas das igrejas que não aceitavam mulheres pregando, quer dizer, e ela enfrentou tudo isso por uma visão que Deus lhe deu. E ela disse que essa visão, ela deveria dar continuidade nos 4 cantos da terra. E é o que nós estamos buscando, resgatar de volta tudo isso. Agora, pastor Parisotto, qual a importância do pastor que fez parte do primeiro avivamento, está fazendo parte dessa novidade de que Deus está trazendo no Brasil hoje por meio da Foursquare? Como que o senhor está se sentindo diante disso? Pastor, a gente lembra das promessas de Deus, das aflições, das perseguições, das calúnias, difamações, enfim, há pouco ânimo a própria mensagem de Jesus. Mas nós, como fomos chamados e teimosinhos, né? Mesmo dizendo que seríamos mortos por amor a Jesus, mesmo que, dizendo que por ele mesmo que seríamos presos e tal, nós, os teimosinhos aqui, estamos até hoje seguindo Jesus firme e vem pancada Isso daqui. continuamos sofrendo, né? Continuamos, pastor. Agora com a família. Agora, o sofrimento do passado e o de agora é o mesmo.
Num certo sentido, sim, porque eu, por exemplo, tenho um neto que agora está chorando a ausência do vovô, mas o vovô tinha que estar aqui, estou aqui, e você sabe que depois que uma certa vez eu falei com um deputado e eu andava com a Débora de bracinho assim, pegada na mão, e ela pequenininha, e ele disse: Parisotto, tu sabe que todo pai é um burro? Eu disse: para aí, eu sabia que ele era pai também, descontraí um pouco. Ele disse: todo pai é um burro que o filho amansa para o neto amontar. Então, quem tem neto sabe disso. Quem não tem não sabe ainda. Pastor Aldo, hoje é quadrangular no mundo inteiro. Quantas igrejas são? Vocês têm esse dado aí? Eu sei que nós estamos em 150 países, né? Você sabe quantas igrejas são? Não, números 100 exatos. mil igrejas. 100 mil igrejas. 100 mil igrejas. Existem, só para quem vai nos assistir, existem países que o evangelho é perseguido. Então, as igrejas, elas não têm um conselho nacional, não têm um conselho... Uma estruturação, né? Não tem uma estruturação. E por que que elas... Porque elas falam: não, eu faço parte. Tem visão, né? Visão. A visão. São genuínas na caminhada, né? Na caminhada. Agora, eu quero deixar uma pergunta para vocês. Prédio segura alguém? Não. CNPJ segura alguém? Quais são os laços mais poderosos do mundo que podem segurar um pastor na caminhada junto com você? Eu tenho na ponta da língua. Primeiro, eu descobri que prédio não prende pastor, mas a rejeição espiritual. O medo de ser rejeitado depois. Né? Porque depois, como você sai, você se torna um termo que a pessoa se torna depois que sai? Uma leprosa? Um Olha, leproso? eu vou falar para você, se torna livre e abençoado. Porque às vezes na visão, Mas no começo, sim, na visão da dor, ele se torna um rejeitado. Então, muitos pastores... Ninguém quer ser rejeitado. Por quê? Porque muitos perguntam, porque já tem uma caminhada. A gente imagina, 56 anos de caminhada. Sim. 40 e... Pastor Eu Rocco, tenho 53. 44 que eu prego. 44 que prega, 30 e tantos que... Pastor Rô, com a história. Então, o sentimento de rejeição, eu percebi isso, que o pastor que ainda está sobre esse jugo, você pergunta, por que esse pastor não sai? Por que esse pastor não muda? Eu tenho certeza que não é o prédio que segura ele. CNPJ segura? Segura não. Não segura. Agora, a rejeição, ela se torna uma incógnita, né? Porque ela se sente como um traidor depois, porque acusa, bombardeia tanta pessoa. Eu recebi uma mensagem de um pastor do estado, que ele mandou as mensagens que o líder dele mandou para ele. Você não tem noção dos prints que eu jamais imaginava que um homem que se dizia homem de Deus, pastor de pastores, seria tão pesado porque alguém decidiu não caminhar mais com ele. Porque alguém não decidiu mais estar sobre a liderança dele. Aí imagina só, aquela pessoa ela é tão bombardeada, aí você vai ler aquilo lá, o que falta para a pessoa é só abrir um caixão e pular dentro. Não fala em caixão aqui não, porque caixão... Não dá certo. Pastor Aldo, qual que é o antídoto, então, de um pastor que está sentindo... Porque isso é só provisoriamente durante um tempo, né? Depois você sente uma liberdade. Com que certeza. pode... No momento que você sai, você percebe que, primeiro, não é você que é rebelde. Isso é fato. Né? Segundo, que a gente tem uma liberdade emocional tremenda. Né? Então é o seguinte, o que eu digo sempre que nós temos que ter... nós temos que ter... Não, tá tranquilo aqui. Nós temos que ter visão, pastor. Porque os olhos nos faz ver o presente. A 20 metros, 30 metros. Mas a nossa visão nos faz enxergar o nosso futuro. Por isso que a nossa visão, ela se enquadra dentro do nosso ministério. Por quê? Olha bem, a Bíblia fala 366 vezes sobre não tenha medo. Viu? O que você disse aí é medo que eles têm. Essa rejeição é medo. E 366 vezes não tenha medo, não temas. Nós temos 365 dias no ano.
e com o ano bissexto, 366. Então, Deus, até no ano bissexto, ele todos os dias ele diz para mim, para você e para todos os pastores: não tenha medo, né? Não tenha medo, porque eu sou contigo. E Deus não usa medrosos. Deus usa homens corajosos. Entendeu? Pode estar tudo desabando. Agora aqui tem uma unção aqui, né? De coragem, né? De coragem. A Foursquare é de coragem. Quando você olha Que a para Aimee era a Aimee, corajosa. a Aimee era corajosa, né? Enfrentou doença, preconceito, ela enfrentou um monte de coisa, mas ela era o quê? Corajosa. Então, Deus não usa ninguém medroso, Deus usa os corajosos. Então, não é um prédio que vai me segurar, não é um CNPJ que vai me segurar. Eu posso estar com 80 anos, ou como o pastor Parizou. falhou aqui, Parisotto, pastor Rocco, né, estão com mais de 80, quer dizer, estão aqui o pastor Parisotto. Está o quê? Vivendo um novo, mesmo com idade já, né, de uma maturidade muito grande. Quer dizer, porque não teve medo. Então, quando eu não tenho medo, não é a idade que vai me segurar, não é nada, não é um prédio, né? Não é um CNPJ. Eu vou partir para cima, porque como o Davi disse, o cara estava acostumado a vencer tudo. Ele fala assim no Salmo assim: com esse Deus eu posso tudo. Eu desbarato o exército, eu salto muralhas. Com esse Deus eu posso qualquer coisa. Então, se Deus está conosco, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás Você comigo. falou que prega já há 53 anos? 44 anos que eu prego. 44 anos. Então você também pode responder essa pergunta que eu vou fazer aqui, ó. O Josué, quando ele entrou na Terra Prometida, ele falou assim: eu me sinto tão novo e tão forte do que 40 anos atrás. Só pode falar isso, pastor Parisotto e pastor William? Então, um detox que eu vejo da identidade. A pessoa, ela se redescobre quem ela é em Deus. Porque fica apagado, né? Parece que você não é ninguém. A instituição, ela está acima de tudo. Aí você se descobre que quem você é no reino e em Deus. Mas fala para os pastores aqui, que estão com 70, 65, 80 anos de ministério. Então, será que Deus ele pode dar uma unção nova para você sentir tão forte como era no começo? Eu Caleb, acredito né? que sim. Com certeza, eu acredito nisso, porque quando Abraão teve o seu filho, estava com 100 anos, e Deus revigorou. A Bíblia fala que ele creu contra a esperança. Então, quer dizer, Forte. você está só começando, entendeu? Então é o seguinte, não importa, eu tenho na minha rede pastores que estão com 70 anos, 75, isso não importa se Deus vai te usar por mais 10 anos, por mais 15 Mas Jesus anos. está para voltar, né, pastor? Está para Tá voltar, chegando eu aí, né? acredito que Com rapidamente. certeza, com certeza, e ele virá. Há uma promessa e eu, desde o dia que aceitei a Cristo, eu ouço isto, mas nunca perdi a esperança. A gente vive com essa alegria, essa expectativa de um dia termos realmente a recompensa daquilo que passamos aqui, sofremos, as perseguições, as lutas, as barreiras, as denúncias, calúnias, difamações, às vezes que chamados para a delegacia para esclarecer que eu não era ladrão, que não era vigarista, que não era um safado, provar que eu não tinha culpa de nada. Por muitas vezes eu fui, mas nunca usei isto para dizer é bom ser perseguido. Eu acho que o próprio Jesus disse, pronto, e a palavra dele se cumpre: no mundo tereis aflições, e por amor a mim poderão matar alguns de vocês. Agora está acontecendo aqui hoje, pastor Parisotto, pastor William, pastor Aldo, uma coisa inédita. Porque nós somos líderes, não estamos competindo entre nós, mas o nosso propósito aqui é abraçar os pastores, é cuidar dos pastores. Então, nós sabemos que tem presidentes que machucam, que não se preocupam com a família do pastor, não se preocupam com mas só está de olho no que o pastor construiu, no que o pastor fez. Que a comunidade local fez, que foi construído com a oferta da viúva, a oferta do órfão, a oferta da pessoa necessitada, que não ofereceu
ao homem, mas ofertou a Deus. O que você me fala sobre isso, pastor William? Até como instituição e como igreja, a gente até parece ser piada. Você tem que entrar num assunto como esse, né? Da manipulação e a possessão, né? Quando o meu advogado ele passou para mim, ele me fez uma pergunta, e essa pergunta tem que ser pensada e muito bem registrada. Ele me perguntou, né, o que contribui para que a igreja e a instituição exista, ou o que contribui para que a igreja e a comunidade exista. Aí eu falei que não é uma coisa só. Ele falou, não. Peraí, ele Juridicamente. separou duas coisas. Mas Uma por quê? organização administrativa... Mas o pastor não sabe disso. O problema é que o pastor não sabe disso. Que existe a igreja, a instituição, que é uma coisa, que é o CNPJ, e a igreja, a comunidade, é que ergue todas as coisas. Aí eu disse para o advogado, falei o seguinte, doutor, diante dessa visão, a igreja, a instituição, ela não é nada sem a igreja, a comunidade. Sem a oferta, o dízimo da viúva, né, do aposentado, a contribuição, os irmãos que vão lá, que doam, que se empenham para construir aquilo. E aí você vai parar para pensar, né? Não construíram nada e tomam conta de tudo. E reescrever a história, né? Apagar os marcos antigos. Aí, na mudança, que um pastor até tinha comentado, o que eu vou fazer? Pastor, o senhor está recuperando sua voz espiritual. O senhor está recuperando sua identidade. Autoridade. É porque o prédio, como o pastor Rinaldo diz, ele não é nada. Se não existe o homem de Deus lá, o pastor, a pastora, né, que conduz aquele povo, que desperta aquele povo, que junto com aquela comunidade movimenta os céus. Entende? Então, o prédio se torna um prédio. Quando a pessoa ela entende que o chamado dela vai além daquelas quatro paredes, isso não quer dizer que o pastor não deva, então, brigar pelo aquilo que é da comunidade, nem é dele. É uma responsabilidade que está sobre ele, mas a comunidade construiu. Entende? Pertence à comunidade. Pertence à comunidade. Agora eu vou fazer uma pergunta que não quer calar. O que o pastor Parisotto, o que o pastor Aldo, o que o pastor William está ganhando em abraçar, em conversar, em atender o chamado da Igreja Internacional? O que você está ganhando? Começar pelo pastor Aldo, depois o pastor Parisotto, depois você, depois eu vou dar uma... O que eu tenho ganhado, além de problema exatamente, e trabalho. É satisfatório essa questão que a gente está tendo muito trabalho, né? Está se esforçando bastante, mas o que nos conforta é que a gente tem ajudado a curar pastores e restaurar famílias, ministério, igreja, vida emocional. Eu peguei pastores com desejo de depressão. Com depressão e com desejo de suicídio. Eu atendi pastores assim e eu me sinto muito feliz de estar podendo ajudar esses pastores a se erguer, se restabelecer. Então virou uma missão? Virou uma missão para mim, né? Vamos dizer assim, né? Que esse é a maior alegria que eu tenho é essa, de poder estar cumprindo o papel que Jesus mandou cumprir. Eu sinto feliz. Pastor Parisotto, o que o senhor está ganhando em hoje liderar e ajudar os pastores? Pastor, em primeiro lugar, ganhando alegria de fazer o que Deus mandou. Servir ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com cânticos. Então, servir a Deus com alegria tem sido o principal motivo da minha vida. E sofri perseguições, aí não convém parar aqui, porque vem muita coisa que talvez vocês mais jovens, muito mais jovens, não tenham nem pensado em um dia que poderiam passar. Mas eu de sair da minha esposa me procurar às vezes e me encontrar lá na janelinha da cadeia dizendo que eu estava lá porque me acharam pregando o evangelho. Tinha que realmente fugir e muitas vezes da polícia, porque eu me documentava sempre perante o juiz, promotor, delegado e prefeito, com ofício do Conselho Nacional da época, mandava um ofício para eu me apresentar às 4 autoridades principais. E assim mesmo alguém achava para perseguir a gente. Então, eu não falo isso para louvor meu, mas para saber que, graças ao bondoso Deus, o trabalho esforçado
e caprichado também dos antigos, me desculpe, Pioneiro, né? Os pioneiros. pioneiros, se me permite, correto. Hoje abriu portas, hoje é mais fácil andar, é a Sim. mesma coisa que tentar abrir uma estrada onde nunca passou um cavalo. Aliás, vocês colocar umas- pavimentaram, vocês Os colocaram desbravadores, luz, luz, iluminação, tudo. Água encanada, água colocou tudo. encanada. E às vezes eu tenho que dizer, porque quem nos ouve, nos assiste, eles pensam que realmente ninguém pode, humanamente não pode passar. Se alguém me contasse que humanamente que alguém passou o que eu passei na vida real, eu teria dificuldade de acreditar que um homem deseja comer um pedacinho de pão e só o dia seguinte a encontrar alguém que desse um pedacinho de Quantos pão. pastores não vivem isso, hein, pastor? Hoje eu acho que não é tanto, mas que Pastor Parzotto fala isso com lágrima nos olhos, que ele passou, e é fácil julgar o senhor, criticar o senhor, mas não sabe que o senhor passou, não vestiu o seu sapato para... andar com o sapato furado e dentro do bolso do paletó, planilha de papelão, com 10, Meu pai 15, andou de Eu também andei. sapato com furado. 10, 15 Eu também tinha. e o sapato furado que o meu pé, na sola do meu pé tinha um cascão, pastor, que de vez em quando passava uma lixa, e quando ia tomar banho passava uma lixa, porque eu tinha que tirar, né? Que era Mas um cascão. hoje não tem mais, né? Graças a Deus. Graças Eu a também, Deus. eu colocava papelão também no fundo do sapato. E tem um monte de sapato novo, pastor, para glorificar a Deus. Amém, Pastor glória a Deus, William, né? o que o pastor William está ganhando? Com todo... Tem hora que a gente se fala, né? A gente está sempre falando, o que você está ganhando? Você está ganhando alguma coisa? Alegria. Alegria. Um pastor me perguntou, pastor, por que eu devo fazer essa mudança? Gálatas 5:1 diz assim, que foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Amém. Falei, pastor, e digo para você, pastor, que Deus não te chamou para uma prisão religiosa, mas para a liberdade do anúncio do evangelho. Fecha tudo. Eu me sinto feliz e alegre por contribuir, assim como todos nós aqui, para que homens e mulheres, pastoras e pastores, sejam libertos desse jugo religioso, essa prisão religiosa que se tornou. Essa é a palavra, pastor Rinaldi. Faz a pergunta Então- para mim no final. Tá? E essa prisão, pastor William, ela trouxe assim, um sentimento na cabeça de muitos de poder e dinheiro. E isso não é o verdadeiro evangelho. Não é. Isso não é o evangelho. Né? Quer dizer, poder, dinheiro e posição não é o evangelho, um vivo novo caminho, um novo caminho que nós temos a seguir. Não existe um FGTS, né? Eu sempre brinco na igreja, né? Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Porque chega alguém, né? Dos que estão aqui, eu sou um neném ainda, né? De história quadrangular, enfim. Né? 20 anos, já vivi um outro tempo, né? Mais de 20 anos de ministério. Então a gente vem enxergando, né, a história, o que eles tentam fazer para desconstruir. Desconstruir. E falar em desconstrução, como foi lidar, então, com toda essa história, né, que, querendo ou não, né, você é uma geração dessa história, que vem através do seu pai, lidar com essa tentativa de desconstrução ministerial, vamos dizer, né, desconstrução do chamado. Olha, eu vou dizer para vocês que a pior coisa, quando alguém faz para você, é uma coisa, mas quando fazem mal para o seu pai ou para os seus filhos, aí é algo que dói muito. Então, eu vi que a igreja que eu amo, que eu entreguei minha vida e fiz muito por ela, eu vi essa liderança pervertida fazendo mal para um homem de Deus como meu pai. Fizemos muitos embates judiciais e ganhamos todos, graças a Deus, mas no princípio me trouxe um pouco de revolta. Mas o tempo, ele é o irmão gêmeo da verdade, né? E o tempo é o processo de cura que o Senhor Deus tem para a nossa vida. E eu posso dizer assim, igual o José falou assim, que, olha, foi um propósito de Deus, porque eu vi uma geração de desbravadores sendo envergonhados, sendo desonrados por
por pessoas desqualificadas moralmente, espiritualmente. Então, e o tempo curou. O tempo curou, o tempo restaurou, e eu posso dizer que eu não sinto nenhum sentimento de raiva, rancor, ódio. Eu sinto um sentimento de solidariedade. E pode até ser também que você seja confundindo por esse desejo de mudança, né? De alguém que carregue dentro de si uma raiva, né? Uma má compreensão, então, né? Você sabe qual foi a minha maior motivação? Foi quando a igreja Foursquare, ela me procurou pedindo ajuda, e ela precisava de pessoas aqui no Brasil. E ela encontrou em mim, encontrou em vocês aqui, homens de Deus gabaritados para restaurar o altar. Assim como Elias restaurou o altar, nós temos que restaurar o altar. E assim, eu tenho bons sentimentos com a Quadrangular aqui. Eu acredito que haverá, num futuro, não hoje, não em curto, médio prazo, mas no futuro haverá um avivamento, mas esse avivamento ele vai vir depois de um arrependimento, depois do processado. Vocês são pastores, vocês sabem que um arrependimento ele vem num processo doloroso, que o pecado ele traz a paga dele. Você sabe que o pecado traz a Com paga. certeza. E o acerto de contas começa no altar. Deus, quando ele não fala com as ovelhas, ele fala com o anjo da igreja. Então, o acerto de conta vai ser no altar. E é pesado. E é pesado. Então, vocês conhecem, o pastor já pregou, acho que umas 300 vezes o que o Senhor Jesus falava para as igrejas. E ele falava, eu tenho contra ti. Então, ele tá olhando as igrejas. Conheça as tuas obras, Conheça Laodiceia. as tuas obras. Tudo que você fez. Nada está escondido. Lá de Filadélfia, como fosse fiel nas aflições, eu te guardarei na hora da tribulação que virá sobre o mundo. Você olha e diz assim, sou rica, abastada, não preciso de nada. Muito, né? Agora, quando os pastores procuram vocês, muitos procuram querendo leiloar, barganhar, achando que você está precisando de pastor a todo custo, ou as pessoas não estão entendendo o que Deus está fazendo. Deus está fazendo uma revolução. Há um movimento espiritual, né, espiritual fortíssimos, porque não só os que saíram, que é um número expressivo de pastores que saíram, eu mesmo tenho uma lista de transmissão aqui, centenas de pastores. O que acontece? E pastores que ainda estão ligados, mas com dor no coração, por conta do medo da perseguição, medo da dor. Porque carregam também uma representação, também uma representação geracional, ok? Alguns que estão pastoreando, que são filhos de pastores, que o pastor foi o fundador lá. Aí guarda dentro de si a dor do chamado do pai, desconstruir tudo aquilo, abandonar, deixar para trás, tudo aquilo que foi construído. Tudo bem, né? Eu falei com o pastor, isso não é uma propriedade, né, humana. A igreja ela é genuína no que ela é, não no prédio que foi construído. Mas é o medo, também o medo de passar por necessidade. O que eles pegam pastores hoje, né? E ainda muitos são impedidos de sair por conta dessa pressão. Porque, né? Fala o pastor, vai arrancar tudo que ele tem. Imagina, ameaça, advogado ligar, o cara ser pastor. Ameaça, pastor? Sofri ameaças. Disseram que ia acabar comigo, que ia me destruir, ia fazer eu gastar muito dinheiro. Eu tive até ameaça de morte. Eu também tive, mas e aí, o senhor aconteceu tudo isso? Olha, aconteceu. Partiram para cima, né? Tentando me difamar, tentando... Mas prevaleceram? Não prevaleceram, né? Graças a Deus, não prevaleceram. Estamos firmes. A igreja está feliz, o povo está feliz. Pastor Aldo, ele era na IEQ uma igreja que fazia todos os eventos estaduais, distritais, era feito na igreja dele. E ele se posicionou. Foi difícil no começo. Agora, eles estão mudando também a forma de agir, porque não adianta vir mais com truculência. Resolve, não resolve. Não resolve. Quando a pessoa quer... Não resolve. E o pior que tem um texto da Bíblia que diz claramente, não digas vingar-me-ei do mal, espera no Senhor e Ele te livrará. Então somos impedidos por esta palavra de agir humana, os instintos primitivos não podem surgir mais dentro de nós,
porque estamos proibidos por este versículo. Não digas vingar-me do mal. Espera com tudo isso que você sofreu, espera no Senhor e Ele te livrará. Olha, eu sei que nós temos aqui, pastor William, nós temos pouco tempo para falar muita coisa. Eu acho que só você tem horas e horas, pastor Aldo, horas e horas. Se a gente for ouvir aqui a vida do pastor Parisotto, a gente vai fazer mais momentos como esse, mas vamos falar de futuro. Eu acho que o passado ele só serve para a gente olhar e ver o que nós não podemos cometer mais e não podemos, o que nós devemos e não devemos fazer. Sim. Mas agora, Deus nos colocou como uma grande responsabilidade, que é cuidar de pastores, famílias, e eu queria que vocês compartilhassem um pouquinho. Nós temos aqui Minas, Santa Catarina, São Paulo, mas a igreja internacional ela está abrindo para pastores do Brasil inteiro, de norte a sul, de leste a oeste. Então, eu queria que cada um de vocês falasse um pouquinho do que Deus está fazendo e da mão dele que está se estendendo para todo o território brasileiro. Quer começar? Posso. A gente tem presenciado, visto, né, que está tendo esse movimento no Brasil todo, né? Então, aqui as redes, que são 5, né? São 5 redes. Faltando aqui o pastor Manuel, né? Que ele está se isso. recuperando de uma cirurgia. Isso. Então, assim, nós recebemos todos aqui, pastores do Brasil todo, se filiando à Foursquare, né? A Foursquare Global. Então, está acontecendo, eu vejo um mover do Espírito Santo nessa questão, que os pastores estão perdendo medo, alguns ainda permanecem com medo, querem sair, não querem permanecer, né? Outros ficam sentindo por causa do prédio, então Por estão se causa segurando do prédio. e se preparando também. Exatamente. E o prédio não quer dizer que você tem que entregar. Você pode brigar pleitear na justiça, porque deixar a justiça decidir, né? O que a justiça decidir, está decidido, né? Então, que os pastores eles não venham ter medo disso, dessas situações, que eles possam se sentir livres, libertos, né? E o que eu tenho visto em todos os que estão na minha rede, que todos estão felizes, o semblante mudou, né? A gente está vendo alegria no coração, no rosto de todos. As igrejas estão se correspondendo, está tendo crescimento, né? As igrejas estão tanto numérico quanto espiritualmente, as coisas têm acontecido e tem de uma forma orgânica acontecido, porque a igreja agora, nós entendemos que ela está plantada junto aos ribeiros, né? Quer dizer, uma árvore plantada junto ao ribeiro, ela é totalmente orgânica. Vem o sol, bate nela, a água, e ela produz os seus frutos naturalmente, com água fresca. Jesus, ele é o sol que nos ilumina, né? Ele é a água da vida e nós estamos plantados nele. Então, automaticamente, de uma forma orgânica, nós vamos produzir muitos e muitos frutos, e é o que está acontecendo e vai acontecer muito mais na vida de tantos e tantos pastores e pastoras, é o que eu vejo. Enraizados, né? Nutridos, porque quando uma árvore está junto ao ribeiro, as suas raízes se aprofundam e recebe todo o nutriente necessário para ser completa. Exatamente. Né? As folhas não murcharem, dá fruto no tempo certo. Absorve tudo. Né? Interessante que esse novo tempo, né, ele é tão libertador, porque muitos pastores quando ligam, e a gente sempre fala dessa questão dos pastores que ligam, porque são muitos mesmo. E eu sempre digo assim, pastor, eles perguntam, qual é a visão da Foursquare? Eu sempre digo, liberdade. Uma coisa que nós nunca tivemos. Olha, liberdade. Só uma adendo liberdade. Aqui, me veio uma palavra no meu coração quando os filhos da viúva iam ser levados embora como escravo, porque não pagaram uma dívida. E essa palavra ela ficou muito forte no meu coração. Essa mulher ela ficou endividada porque o seu marido tinha feito uma dívida para prover os profetas que estavam escondidos, né? Os homens de Deus que estavam escondidos.
Mas aí a maior graça do Senhor foi trazer a multiplicação para que desse liberdade para os filhos dessa mulher. Então aí é só esse adendo que eu queria deixar. Mas o que ela levou para si não foi o que o profeta deu a ela material. Ela saiu com uma palavra de libertação. Não faltava. E aí ele fala, vai, dá a instrução, o poder de uma palavra, o quanto que liberta. Então, quando nós entendemos o poder do evangelho, o poder do chamado, e que Deus não nos chamou para uma prisão religiosa, é um despertar da identidade, que independente da sua idade, enquanto os seus lábios estiver soando, saindo voz da sua garganta, de anunciar o novo de Deus, queridão, nada para. É um homem imparável, né? Então, eu vejo essa oportunidade que Deus tem nos dado de trazer liberdade. Um pastor me pergunta, pastor, você vai ser livre. Livre. Livre para construir. Mas tem pastor que não quer ficar livre, não. Ele quer É porque não sabe o que é liberdade. Tem outro sistema igual. Então, aí é outro tipo. Aí oportunistas. O pastor William, ele virou uma espécie de psicólogo também, né? Eu acho que não. ele virou uma... Todos nós viramos. Pastor Parisotto, o que o senhor me fala sobre essa oportunidade que a igreja está dando agora para receber os pastores? Realmente é uma porta aberta que Deus abriu e homem nenhum fecha. Não, Mas se me permite, pastor, eu gostaria deixar de aproveitar uma oportunidade como essa. Eu penso que é um desperdício, porque seremos ouvidos e assistidos, quem sabe quantas vezes e por quantas pessoas. Simplesmente como foi o meu chamado. Eu era um jovem sobrinho de 5 padres católicos, apostólicos, romanos e praticantes. Então, falar em crente evangélico naquela época era céu e diabo, céu e inferno, Deus e o diabo. Era escolher Deus ou o diabo, céu e inferno. Seria ser evangélico, se converter e deixar o catolicismo. E a minha esposa foi acometida de um câncer aqui no Hospital das Clínicas, em São Paulo. Tirei ela daqui com 31 quilos, e levei à cidade de Erechim, no Rio Grande do Sul, na Rua Goiás. Se os senhores me perguntarem como foi que eu a tirei daqui no dia, às 10 horas da manhã, no dia de Santo Natal, um sol muito lindo lá fora, e eu com uma esposa de 31 quilos nos braços. Alguém me emprestou um carro para ir até a cidade de registro aqui no litoral. E a gente passa vindo para cá. E daí eu fui morar exatamente na rua chamada Goiás. Chegou a tremer um pouco, porque volta para a gente, sabe? E à noite, com 31 quilos, ganhamos uma casinha de madeira para passar uns dias lá. E Rua Goiás. A minha cunhada, irmã da Noeli, que se chama Noemi, ela disse, Narciso, você nunca quis um crente na tua casa, nem nada. Eu vou buscar o pastor, tu não traz ele aqui, eu não deixo você entrar. Fiquei na porta da minha casa para não deixar o pastor que ela ia chamar, que é o pastor, eu creio que alguns dos senhores talvez lembrem, pastor Romildo de Oliveira e a pastora Alcídia, pioneiros, gigantes da fé, homens que falavam aqui, o diabo ouvia onde ele estava e saía. E resultado, fui chamado, chegava em casa, muitos padres tirando da cabeça que eu não deveria ser crente, que eu não deveria envergonhar a família e tal. Enfim, fui chamado, convertido, não olhei para ninguém nem para trás e Jesus me chamou. Por isso que é difícil, as pancadas vêm, as dificuldades vêm, as barreiras vêm, os demônios se agitam no inferno quando realmente uma pessoa que está programado no mundo espiritual negativo para ser membro do inferno, seguidor de Satanás. De repente é resgatado pela palavra de uma pessoa simples, de um roceiro, às vezes, que não tem um iletrado, mas sabe dizer que Jesus cura, que Jesus salva, que Jesus liberta, que Jesus transforma, e coloca e ora por uma pessoa doente, a pessoa é curada. Então, este é o evangelho que nós pregamos. Esta é a força que nós pregamos na Foursquare. A coragem, o revestimento do Espírito Santo em nossas vidas.
E eu sirvo aqui para realmente dizer para a juventude. Aí ele orou pela irmã Noemi? Sim, ele orou, simplesmente chegou lá no quarto e entrou na minha casa sem pedir licença, fui na porta para impedi-lo de entrar e concluindo então o testemunho, ele disse: aonde está a mulher doente? Quem é o marido? E eu não saiu voz nenhuma, não tive força para dizer sou eu. E ele expulsou o demônio da minha esposa com 31 quilos. Demônio sai desta mulher, perguntou o nome dela, Noeli, e expulsou tudo que era tipo de demônios. Eu fiquei com tanta raiva, porque um homem desse entra na minha casa e expulsa demônio, na minha casa. O que vale minha religião? Eu, quando fui querer brigar com ele por expulsar demônios da minha esposa, ele vira para o meu lado e coloca a mão na minha cabeça e diz também: sai dele também, demônio. Aí acabou comigo, né? Aí acabou comigo. O resultado, aí nasceu o pastor, missionária. Quantos anos atrás? 50? 56 anos atrás. Uau. Com 31 forte. quilos, a minha esposa. Pastor, nunca mais a Noeli ficou doente. Nunca mais ficou doente. Quantos anos faz isso? 56. 56. 56, anos. e ela pesava 31 quilos, pastor. 56 anos de nova vida. E eu era um lixo também, eu era a escória da sociedade, porque de uma família tradicional, Parisotto, no mundo católico, era mandar tirar o chapéu. E, de repente, eu virar crente, É isso virar aí, evangélico. irmãos. Olha, o que Deus está fazendo é algo grande. A gente tem aqui pastor Parisotto, pastor lá de Betim, pastor lá de uma grande igreja, pastor de Blumenau, pastor William. Amém. E aqui em São Paulo, em Vila Ema, sou aqui pastor. Então, a gente está muito feliz, né? Eu acho que a gente tem um sentimento de gratidão até hoje, pastor William, de missão cumprida, porém a gente vê uma missão que está indo além. Você dá pontada, né? Você dá pontada. Nesse campo da libertação, né? E eu creio que será extraordinário, viu, gente? É só o começo. Tem Demais. E aí, Grande, extraordinária obra que foi iniciada há muitos anos atrás. a gente, como nós demos uma pausa das reuniões aqui, a gente falou, vamos gravar um tempo, é um tempo histórico, profético. Eu não sei Nome nem de como a Jesus. gente termina essa reunião aqui, mas eu só posso dizer que Deus, ele é Deus e nada pode parar a obra de Deus. Amém. Quem nos separará do amor de Cristo? Quem será contra nós? Quem vai se opor à obra de Cristo? No livro de Romanos, preguei isso domingo, tá? Está tão fresquinho assim. No livro de Romanos 8 tem 4 quem. Quem? Não existe pessoa que pode impedir. Vai fazer fila que eu quero ver quem vai parar a obra de Deus. Quero saber quem vai parar. Ninguém vai parar essa obra, porque Deus levanta o Aldo, o Parisotto, o William, o Rinaldi, o Rocco. Deus levanta quem Ele quer, a hora que Ele quer e para aquilo que Ele quer, para aquilo que Ele deseja. E Deus está levantando para um grande avivamento, né, pastor William? Cada um em cada cidade diferente. Quem pode frustrar os planos de Deus? Pois é, né? E para pensar tudo aquilo que Deus tem feito, né? Pastores de vários estados da nação, né? Vinculados a estas redes, sendo abraçados, impulsionados, motivados, né? E sendo levados à esperança, né? Do novo, né? E dessa mudança, dessa transformação genuína, né? De Que é a janeiro caminhada para de cá, fé. você falou com uns 300, 400... Janeiro, bacana, 500. você falando de janeiro do ano passado ou do desse ano ano? passado. Ah, eu sei lá, foi, sei lá, mais de 500 pastores. Pastor Aldo, uns É muito. Não dá nem pra 500 contar, ou não. mais. Eu falei com bastante, viu? Não dá nem pra contar, Não né? dá pra contar, não. Aí eu tô te falando só na lista de transmissão, tem mais de 200. É isso aí. A minha também. A gente tem atendido e tem sido um tempo muito, muito bom, né? E graças a Deus a gente está vendo que Deus está movendo, né? E eu falei com um pastor essa semana sobre o avivamento. As pessoas acham que avivamento é apenas conversão, mas existem avivamentos que é reforma também, né? Mudanças. Como Josias ele foi um instrumento de um avivamento, reformando, quebrando as idolatrias, quebrando aquilo que lhe... Então, avivamento é isso, é quando homens e mulheres de Deus se levantam, não é, pastor Parisotto?
É verdade, pastor. E acreditando que a Bíblia se cumpre. No mundo tereis aflições. Então vamos sair daqui certos, cada um para o nosso campo, certos de que nós continuamos servindo a Deus Amém. e que Ele é o mesmo de ontem, hoje e eternamente, e que a sua palavra também permanece para sempre. Então daqui a pouco poderá acontecer, pastor, que alguém possa dizer em voz bem alta que estamos no caminho errado, que estamos inventando coisas, criando coisas na nossa cabeça, mas nós não somos crianças. Sabemos que quando Deus chama, chama. Quando Deus envia, envia. Quando Deus faz a obra, faz a obra. E a segurança que nós temos é que Deus está dando, ampliando, não é dando uma nova visão. Creio que ampliando aquilo que Ele começou na minha vida há 56 anos passados, Ele está ampliando. Nós não paramos de crescer. Há sempre um espaço para crescer no conhecimento, na palavra, no evangelismo, na ousadia, na verdade, na coragem. Então, nós não temos prazo de validade. Vamos sempre servir e servir e servir e servir com amor. Pastor Aldo, eu acho que para a gente encerrar, eu acho que a gente vamos às considerações finais. Eu acho Sim. que se deixar aqui, nós Então vamos render. Tem É, uma reunião para concluir ainda, Tem que hein? voltar para a Nós reunião, vamos né? voltar para uma reunião agora. Então, as suas considerações finais. Olha, Olha para onde? Para aquela câmera ali. Ó. eu gostaria de agradecer esse momento que a gente está passando aqui. E você que vai estar vendo esse vídeo, e também te encorajar também, nesse momento também, que você tenha coragem, que você seja determinado, destemido, e que você possa vir fazer parte conosco da Foursquare, né? Procure a rede que você deseja participar e venha fazer parte conosco para esse grande projeto que Deus está estabelecendo. Eu sei que já está estabelecido no céu, porque quando dois concordam aqui, está concordado nos céus, e eu quero te convidar. Venha fazer parte da Foursquare. Pastor William, para onde o pastor William olha? Para aquela ali, ó. Até o que o pastor Parisotto falou, né? Às vezes, pessoas irão apontar, né? Dizendo que estamos errados. Eu disse para o pastor o seguinte, pastor, o tempo dirá. Sabe por quê? Os testemunhos virão. E você, então, entenderá quem é que está carregando agora essa luz, né? Então, o pastor Aldo disse aqui, convido você a fazer parte do novo, viver o extraordinário, em nome do Senhor Jesus. Obrigado pela oportunidade. Pastor Parisotto olha para onde? Pastor, aquela câmera ali, ó. Agradecer, dizer ao Senhor muito obrigado por ter esta feliz oportunidade de participar dessa fala em 4 aqui, glorificando Quadrangular, 4. Quadrangular, exato, não podia ser diferente. E é bom agradecer a Deus por tudo que Ele fez, a rever alguns irmãos, conhecer outros e prosseguir fazendo a obra de Amém. Deus. E dizer também para os jovens que eu tenho 80 anos e prego como quando tinha 50, tinha 20 não, porque não era nem convertido. Aliás, me converti com menos de 20. E eu prego com a mesma ousadia, a mesma coragem, só que tem que ter vendo aqui, viu? Pastor, tem que ter o mesmo contato com Deus, a mesma intimidade com Deus. Intimidade, porque o próprio Senhor disse, quando você quer falar comigo, quando tu for orar, entra no teu quarto, fecha a porta e ore assim. Então, Deus, foi o momento que Deus exigiu e pediu para nós intimidade, porque não há lugar de mais intimidade do que quarto. Casal, a mais intimidade do casal é no quarto. E ele disse, entra no teu quarto, fecha a porta, por favor. E agora é nós dois, eu e você, Narciso, tete a tete. Fechado no quarto, fecha a porta, porque agora é nós dois, temos coisas para acertar. E é só você e ele que sabe que tem que acertar. É isso aí, eu vou dar minha palavra final e eu falo, vem ser feliz na Global. Eu quero agradecer a Deus, pastor William, Deus abençoe. Amém, aqui, glória a Deus. Deus abençoe, pastor Aldo, Deus abençoe, pastor Parisotto, Deus abençoe. Amém. E até breve, né? Até breve. Procura um de nós aqui, que nós estamos juntos aqui, porque aqui nós somos um time, né? É isso aí, uma família. O que seria
do atacante se não fosse o goleiro também, Pois o é, o defesa. Então, nós zagueiro, estamos aqui meio de trabalhando campo. para Jesus e vamos terminar a nossa carreira encontrando com Jesus. Né? Amém. Amém. Deus abençoe. Valeu, Seja breve. pessoal.